boa tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, os assuntos por aqui sempre nesse espaço dedicados para falar da saúde, do bem-estar e do comportamento. E para a nossa conversa de hoje, eu vou colocar aqui em campo os nossos especialistas, Dr. Felipe Teles, radio-oncologista, ele é titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia, responsável técnico pelo Departamento de Radioterapia do Instituto do Câncer, do Complexo Hospitalar Imaculada Conceição, que fica em Curvelo, Minas Gerais. Diretamente de Curvelo, então, com a gente, o doutor Felipe Teles. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. É um prazer estar aqui essa tarde para ter esse bate-papo e levar informação para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela presença, doutor Felipe. Também com a gente, Raquel Souza, ela é empresária, cabeleireira, especialista em mega hair. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda. Bem, muito obrigada por estar aqui neste momento, agradeço a todos e vamos falar sobre o que me especializa. Vamos lá. Tamara Paves, também aqui no nosso time, psicóloga e hipnoterapeuta, ela é do Omni Hipnosis Training Center. Tudo bem, Tamara? Boa tarde. Tudo ótimo, uma boa tarde para vocês, um prazer enorme estar aqui, espero poder contribuir, que a hipnoterapia é maravilhosa mesmo. Muito obrigado. E também com a gente, Matheus Borges, poeta, produtor cultural, autor do livro O que Habita Inabitáveis Lugares. Matheus, tudo bem? Olá, Mauro, boa tarde aos ouvintes, todo mundo que está acompanhando. Tudo bem, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre poesia, literatura. Bora tocar o barco. Isso, bora tocar o barco nessa nossa jornada aqui de quarta-feira. Nosso primeiro assunto, minha gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que todos os brasileiros com mais de 18 anos de idade que já tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19 deverão receber a terceira dose ainda este ano. Quem tomou a vacina da Janssen, que até então era de dose única, deverá tomar a segunda dose do imunizante, além de um reforço após 5 meses. E aí essa decisão do Ministério da Saúde não passou pelo crivo da Anvisa, nem pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Muito bem, doutor Felipe Teles, eu começo com você sobre esse tema. Bom, o que acontecia até aqui? Só após 6 meses era indicado o reforço, né, e para pessoas com mais de 60 anos de idade, profissionais de saúde, as pessoas imunossuprimidas, com problemas do sistema imunológico, e agora essa mudança desse quadro. Sua avaliação? Como muito bem dito, antes o reforço era apenas para essa população acima de 60 anos, os imunossuprimidos e os profissionais da saúde, inclusive eu já tomei a terceira dose, e houve uma redução de 6 meses para 5 meses, né? O intervalo entre as doses. Eu acredito que as informações estão chegando. Nós estamos no momento de conhecimento sobre a doença. E essa decisão de ampliar e reforçar ainda mais o ato de vacinar para as pessoas acima de 18 anos é uma ação de grande importância, uma vez que minimiza o impacto socioemocional gerado pela Covid-19 e nós vimos a redução expressiva após o início da vacinação. Nós não temos dados, sim, que sejam claros com relação à eficácia dessa terceira dose, porém nós também nunca enfrentamos um momento como esse. Então, a tentativa de que a população, em geral, tenha a terceira dose é, sim, um ato de grande importância, levando em consideração o reflexo da campanha inicial das 2 doses, ou uma dose, quando a vacina em dose única, que houve no nosso país e também no mundo. Agora, doutor Felipe, a gente tem um desafio pela frente, que é chamar muita gente que ainda não tomou sequer a segunda, né? A gente não sabe o que aconteceu, as pessoas sumiram, desistiram, o que foi que aconteceu. Então, a gente está com 2 cenários bem distintos, gente que vai para a terceira e gente que sequer tomou a segunda. Como é que a gente supera isso?
Exatamente. Nós vimos o impacto disso diretamente o que está acontecendo na Europa. Muitas pessoas não tomaram a segunda dose e nós tivemos uma reinserção do vírus na sociedade. Nós temos sim que praticar a educação em saúde. E as pessoas que não tomaram essa segunda dose devem procurar seu posto de atendimento para receber essa dose. A vacina é a expectativa de dias melhores e livre da Covid-19. Tamara, se eu olhar sobre esse tema, como é que você avalia? Eu concordo com 100%. Não tem jeito, não tem jeito de a gente ter dias melhores se as pessoas não vão tomar vacina. E não tem risco nenhum a vacina. A hipnoterapia, a única coisa que pode contribuir nesse sentido é fazer uma auto-hipnose antes para não ter nenhum sintoma, nenhum efeito colateral. Eu mesma fiz isso comigo mesma, tá? Na primeira dose, eu tomei a AstraZeneca, na primeira dose eu tive bastante efeito colateral, na segunda dose eu fiz antes uma auto-hipnose e não tive efeito colateral nenhum. E é uma técnica muito simples, eu estou querendo passar isso adiante, porque assim, a hipnoterapia é uma técnica tão simples que é pena que as pessoas não saibam, porque ela é 100% replicável e vale a pena mesmo. O que faria com que pessoas que tomaram a primeira dose não voltassem para a segunda dose? Talvez eventuais reações e as pessoas tenham ficado preocupadas. Isso não deve ser levado em consideração, até porque, como você destacou, existem meios de você evitar isso, que é o seu, o seu tratamento é a hipnose, né? Sim. Uhum. E não precisa fazer uma hipnoterapia em consultório, é só aplicar em si mesmo a auto-hipnose. Isso é uma coisa muito simples. Raquel, se eu olhar sobre esse tema. Eu acredito que quanto mais preservamos, melhor é. Eu lido muito com as mulheres lá no salão que não aguentam mais, falam que não aguentam mais ficar presas, tudo. Então, eu acredito que tenha muitas pessoas já saindo, curtindo. Acredito que quanto mais a gente se preservar a isso, melhor é. Matheus, se eu olhar sobre essa questão, sobre essa mudança agora, sobre a terceira dose da vacina como reforço, da vacina contra a Covid? Olha, Mauro, concordo gênero, número e grau com o doutor e com as convidadas. Acho que tomar a terceira dose da vacina tem sido um privilégio, né? A gente poder pensar que menos de um ano atrás o Brasil estava vivenciando números de guerra da Covid e, enfim, graças a muitas ações e uma certa pressão pública também, né? A gente conseguiu diminuir esse número de casos, número de mortes. Então, eu já tomei as 2 doses, já estou ansioso aguardando a terceira, viu? Incentivo todos os meus leitores também, todo mundo que de alguma maneira está envolvido com cultura, com artes e tal, porque o setor cultural também depende muito disso, né? Das pessoas poderem voltar a circular, a estarem nos teatros, nos shows, nas palestras. Então, eu recomendo demais, quem puder, fiquem atentos aí e assim que for possível, não deixe de tomar a terceira dose. E se não tomou a segunda, tome a segunda também, né? Porque tudo vai colaborando para essa retomada e para as nossas saúdes. É importante. E para destacar também, né, Matheus, essa ampla disposição dos brasileiros, né, de ir atrás da vacina. Nós somos referência em aplicação de vacinas para tantas doenças e o brasileiro sempre se dispôs a buscar essa proteção e agora não está sendo diferente. Na verdade, temos que destacar. Exatamente. O papel dos profissionais de saúde e de todo mundo que trabalha com saúde mental, com saúde física, com saúde ocupacional, tudo isso está sendo muito importante nessa retomada. É importante que a gente valorize também o trabalho dos pesquisadores, dos cientistas, de quem vem desenvolvendo as vacinas, e que a gente dê ouvidos a especialistas no assunto, não é? E não a falácias ou a fake news sobre o tema. Importante a gente ficar atento e checar sempre as informações. Felipe, doutor Felipe, para a gente fechar esse tema aqui, fechar esse tópico, para a gente ter uma ideia aí da sua região, Curvelo, interior de Minas, né? Como é que está a situação da Covid aí na sua entidade, no complexo, aí no instituto onde você trabalha? Perfeito. Então, inicialmente, na cidade, existiam 20 UTIs, leitos de UTI,
e a enfermaria era reservada. Foi duplicado todo esse quadro, então nós passamos para 40 leitos de UTI, e hoje, atualmente, nós tivemos que diminuir o número de leitos, porque não tem demanda, na verdade. Nós vemos, na semana passada, que nós não tivemos casos de diagnóstico na cidade, então isso vem diminuindo muito, e principalmente o conhecimento pela doença. Antes nós tínhamos o medo, a angústia, a aflição. Atualmente nós conhecemos a doença, nós conseguimos enfrentá-la de uma maneira mais tranquila. Então, atualmente o cenário é positivo, nós temos demanda para atender novas pessoas, caso elas necessitem, coisa que no início da pandemia houve períodos que não existia essa possibilidade de atendimento, mas hoje nós podemos dizer que nós conseguimos enfrentar a doença de uma maneira natural, como todas as outras, e é isso que a gente tem que também enfatizar. Existem outras doenças que estão existindo, concomitante à Covid, e elas não deixaram de existir. Então, temos a dengue, temos os infartos, temos os AVC e temos o câncer. Então, além da Covid-19, nós temos que pensar de uma maneira global na saúde da população. E também, como nossa colega muito bem salientou, a Tamara, a saúde mental, que foi muito abalada nesse período de pandemia. E esse cenário positivo, não só em Cruzeiro, em Minas, como em todo o Brasil, isso tem nome, isso se chama vacina, então que todos procurem os postos de saúde para tomar a segunda dose, para quem não tomou, para tomar a terceira dose, que é o reforço, que é o que está sendo modificado agora, a partir dos 5 meses, e claro, sempre cuidando da higiene das mãos, cuidando do distanciamento social, e aí assim a gente em breve vai sair dessa. 12h12 agora, vamos passar para o nosso próximo assunto. Novembro Azul, a campanha Novembro Azul, que busca conscientizar a respeito das doenças masculinas, alertando para a prevenção ao câncer de próstata, que é a segunda causa de mortes por doenças nos homens. Uma das dificuldades da campanha está no preconceito em relação ao exame de toque, considerado fundamental para o diagnóstico da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, todos os dias, mais de 40 homens morrem de câncer de próstata no Brasil. Doutor Felipe, para falar do desafio da campanha Novembro Azul, tantos anos, né, chamando a atenção para as doenças masculinas, em especial, né, notadamente a questão do câncer de próstata, dá para notar uma evolução a partir da campanha no aspecto da conscientização dos homens? Sim, sim. Então, nós vemos que a campanha de Novembro Azul, ela tem uma grande importância para a quebra de tabus, né? Pois o homem também tem que cuidar da sua saúde. Então, essa campanha tem uma alta relevância para o combate do câncer de próstata, mas o movimento, ele também deseja conscientizar o homem para cuidar das suas necessidades, do seu corpo, da sua mente, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, parar de fumar, e fazer esses exames periodicamente. Quando a gente vê dados da Sociedade Brasileira de Urologia, nós vemos que 51% dos homens nunca consultaram com um urologista. Esse é um fato que assusta. Na pandemia, isso reduziu ainda mais. Mas nós vemos que isso ainda teve uma evolução positiva, pois no passado os homens não procuravam este médico. E por que a importância do paciente procurar esse médico? O câncer de próstata ele é silencioso, muitas vezes não tem sintoma nenhum. Quando o homem manifesta dificuldade para urinar, sangramento, diminuição do jato da urina, pode ser o câncer de próstata, mas muitas vezes são outros tipos de patologia que estão associados a esses sintomas. Então, por causa do tabu, do preconceito que envolve principalmente o exame de toque retal, os homens muitas vezes não procuram um médico especialista. Lembrando, todo homem acima dos 50 anos e negros ou pessoas que têm um histórico familiares acima dos 45 anos devem fazer o exame do toque retal e o PSA. O PSA é o antígeno prostático específico. Não é específico de câncer de próstata, é específico da próstata. Então, ele aumenta muitas vezes quando nós temos o câncer, mas também aumenta em outras patologias. Lembrando, toque retal ou exame do PSA alterado, nós indicamos uma biópsia. E é aí que se diagnostica o câncer de próstata. A biópsia é retirada de um fragmento da próstata, é analisado no microscópio e assim se define se existe a doença ou não. Quanto antes, melhor. E por que eu falo isso? Um câncer de próstata em estágio inicial tem aproximadamente 95% a 100% de chance de cura.
E isso vai diminuindo assim que a doença vai evoluindo. Então, homens devem cuidar da sua saúde e deixar o preconceito de lado. Você chamou atenção com esse índice, doutor Felipe, 51% dos homens nunca procuraram um urologista, e a gente vai além, os homens geralmente não procuram os médicos para qualquer tipo de prevenção, vão ao médico quando o calo aperta, como se diz no popular, quando a dor vem, né? E olhe lá, né? Uns até nem querem ir ao médico porque, não, quem procura acha, né? Então, isso tem, muitas vezes a gente observa, a mulher tomando a frente, a mulher que pega o telefone, liga para o médico, marca uma consulta para você, vou te levar lá. Isso é muito comum, né? É muito comum, inclusive, não falando sobre câncer de próstata, mas outros cânceres, a gente vê que homem solteiro muitas vezes tem mais câncer de cabeça e pescoço, justamente por não ter essa relação com as mulheres que cuidam dos homens, né? Mas o homem tem que ter o empoderamento, tanto buscado pela mulher na sociedade, que o homem tem que ter na saúde. Muitas vezes sendo corresponsável, não é só o médico, e sim cada um ser responsável por sua saúde. Procurar ativamente, questionar, né? Isso é muito importante, que o homem conheça por que está realizando, se deve realizar ou não, cada tipo de exame e tratamento, né? E assim, junto com os profissionais, poder decidir aquilo que é melhor para a sua saúde. Tamara, um cenário completamente diferente das mulheres, né? As mulheres procuram permanentemente as prevenções, vão ao médico uma vez por ano, isso quando não vão mais, né? Então, isso chama atenção também para a necessidade das mães educarem os meninos, né, desde cedo, sempre falar a respeito disso com os filhos. Olha, você vai crescer, você vai ter que, como a mamãe, né, ir ao médico, procurar fazer as suas prevenções. Você acha que tem falhado, muitas vezes, esse papel da mãe na educação dos meninos? Eu não vejo dessa forma, tá? O que eu vejo é que o homem, na nossa sociedade, às vezes ele tem uma super baixa autoestima, ele se sente com uma falta de empoderamento, e para isso ele precisa se assumir um papel de todo-poderoso. Mas isso daí, na verdade, vem de uma fraqueza interior e de um trauma de infância. Então, assim, a gente vê muito isso na hipnoterapia, que a gente resgata questõezinhas da infância e, de repente, assim, o homem se torna mais seguro, mais empoderado, com uma energia vital melhor, e que isso torna ele uma pessoa assertiva para ir buscar aquilo que ele precisa, porque a gente vê muito nessa sociedade, assim, uma apatia, um tanto faz, e se eu sair da minha zona de conforto, ir lá no médico, gastar tempo para isso, se colocar nessa situação, então eu estou me mostrando minha fraqueza. E muitos homens têm uma questão com isso. Então, eu acho que não é tanto da educação como da percepção de si mesmo. Uma questão mais intrínseca do homem e não tanto de educação. Doutor Felipe, a campanha não trabalha esse aspecto, né, levantado pela Tamara, né? Não é trabalhado, não. Na verdade, a campanha assume diretamente a informação que o médico tem que procurar, desculpa, que o paciente tem que procurar o médico, né? Existe muito questionamento quanto a isso, uma vez que o Sistema Único de Saúde não oferece esse tipo de avaliação. O PSA não está preconizado pelo Ministério da Saúde, apenas no sistema particular. Por isso que muitas vezes essa campanha ela é um pouco minimizada em comparação com a campanha do Outubro Rosa e outras campanhas que a mulher tem o foco. Então, lembrando, se o médico for no postinho, se o paciente for no postinho de saúde, ele muitas vezes não consegue fazer o seu PSA apenas como prevenção, e sim como diagnóstico, quando já tem sinais e sintomas da doença. Matheus, você já marcou sua consulta para esse mês com o urologista? Boa pergunta. Com o urologista esse mês ainda não, mas eu uso óculos, né, já desde criança e tal, então constantemente eu procuro oftalmologistas para poder fazer um acompanhamento das vistas, graduar um pouco melhor a lente de contato e tal. Agora, acho que esse é um tema muito significativo, né? De modo geral, os homens têm uma série de
de tabus assumidos, né, que não se reduzem só à questão médica, incluem outras questões também na sociedade como um todo. Mas eu gosto de pensar um pouco como a Tamara, nessa perspectiva de que o empoderamento masculino também passa por acolhimento, né? De modo geral, os homens têm uma invencibilidade assim que às vezes assusta a si mesmo e não consegue discutir com outras pessoas, tem um pouco de medo de ser amparado, de ser acolhido. Então, acho que a campanha é super importante porque traz a conscientização em conjunto com a possibilidade de executar aquela ação de fato, né? Uma pena, eu estou sabendo disso agora com o Dr. Felipe, que o Sistema Único não tem né, o diagnóstico assim tão amplo possível e tal. Isso deve ampliar ainda mais os casos, né? Porque a gente sabe que tem muitos homens que, infelizmente, não têm a possibilidade de acessar um sistema privado, particular e tal. Então, que essas campanhas cada vez mais ampliem a nossa camada social, não só nos homens de meia idade ou mais, mas desde a juventude, adolescentes, né? Uma série de questões também relacionadas a DSTs, uma série de coisas que às vezes a gente deixa de conversar socialmente falando e fica na responsabilidade do médico ou do posto de saúde tratar o assunto. E, na verdade, é um tema social, precisa ser discutido em amplo aspecto, né? Então, acho que sempre que é possível essas conversas, a gente precisa estimular elas e fazer com que elas caminhem a passos mais largos. Doutor Felipe, o que o homem que está com aquela fraqueza, né? Fraqueza de falta de vontade, de falta do medo de ir atrás, de procurar ajuda profissional, o que pensam esses homens? Você consegue identificar o que no consultório, nas conversas? Na verdade, eu vejo que o medo de diagnosticar algo afasta esses homens de uma consulta ou mesmo de buscar algo que para ele não existe. Então, quando a gente vai conversar, sempre vem essa máxima: se a gente procurar, a gente vai achar. E é isso que nós temos que mudar, não só sobre o câncer de próstata, sobre toda a saúde do ser humano. Nós temos que minimizar o impacto. Uma doença já instalada é muito diferente de uma doença em estágio inicial. Então, é exatamente isso que afasta o homem das consultas. A possibilidade de existir algo que é desconhecido, né? E isso gera um medo e o enfrentamento disso é necessário. Então, a campanha ela deve ser modificada, como os colegas falaram. Acredito que essa questão do empoderamento é importante, o homem ser ativo no seu cuidado, né? E afastar os medos. E o medo só é afastado com informação. Então, informações como essas que nós estamos discutindo abertamente, nós estamos explicando cada parte. Então, quanto melhor antes, isso é importante. Para quê? Para que o homem procure um médico e assim consiga sanar todos os seus problemas. Raquel, você é empresária do ramo da beleza, sempre nos salões rola todo tipo de assunto, todo tipo de conversa entre as clientes. O que as mulheres reclamam dos seus namorados, dos seus parceiros, dos seus maridos, nesse aspecto do cuidado com a saúde? A maioria reclama que o homem não tem coragem nem de ir no médico apenas uma gripe, né? Que dirá fazer um exame, a maioria. Mas acredito que hoje, com as redes sociais, com a internet, as pessoas motivando aos homens a fazerem, né, a prevenção, acredito que isso ajuda muito. Inclusive, eu já passei por um familiar que teve esse tipo de câncer. Então, acredito que é algo que tem que se preocupar, tem que se precaver. E aqui na minha cidade já está tendo, né, a prevenção, um caminhão aqui instalado para fazer o teste em homens. Então, aqui eles têm um suporte muito grande com isso. E é isso. A sua cidade é São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Isso. Está tendo todo um esquema aqui da prevenção, um caminhão aqui, tudo é muito bom. Agora, aproveitando o ramo do salão aí, da beleza, o homem também vai ao salão, também vai se cuidar, enfim. Esse homem que está preocupado com os cuidados, com a beleza, está preocupado com a saúde ou as coisas andam de forma separada? Você vê isso? Muitas vezes não.
muitas vezes é a parte mais física do que o interior, né? Muita gente procurando colocar cabelo, hoje em dia tem muito disso também, né? Até em questão da minha área, e muitas vezes eles se preocupam mais com o bem físico, eu estou todo poderoso, estou todo musculoso, mas a saúde em si, não. Até mesmo porque muita gente fica tomando, né? Muitos homens tomam esses montes de coisas, se vê que tem esse empoderamento aí. Eu acredito que tem esse preconceito em fazer o teste. Como dizia aquela velha frase, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tamara, como é que essas coisas poderiam dar juntas para o homem? Cuidado da questão visual e internamente, evidentemente, da saúde. Então, eu concordo totalmente com a Raquel. O que acontece é que muitas vezes o homem está buscando aquela questão visual porque ele tem uma baixa autoestima, né? Por que o homem precisa colocar cabelo se ele é careca? Por que ele disse que o homem precisa ter cabelo? Então, assim, por que precisa fazer essas coisas? E aí, porque ele não se sente satisfeito com ele mesmo, mas ele olhar para o íntimo dele é ele mostrar sua fraqueza. E quando a pessoa está se sentindo pequenininha, né? Sentindo que ela não pode se afirmar do jeito que ela não consegue olhar para si mesma. Então, eu imagino até que seja que essas pessoas que vão lá nas clínicas de estética são as pessoas que não estão dispostas a ir numa clínica urológica. E, na verdade, é um trabalho emocional. Eles precisam fazer aquele... Eu atendo na terapia muitos homens que vêm com a intenção de emagrecer. Aí eu falo assim, não, mas aqui é um tratamento emocional, o emagrecimento é uma consequência. E aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada emocional para tratar. Aí a gente vai indo na dor até que ele se derrete de chorar. Então, homens choram, homens têm fraqueza, só que eles têm que se permitir a olhar para elas. E quanto mais eles olharem para elas, eles se tornam pessoas mais empoderadas. Essa é a chavinha, é se permitir. Aí quando chora, aí emagrece. Emagrece não porque necessariamente. se permite fazer hipnoterapia e o emagrecimento é consequência do comer emocional. A gente trata o comer emocional e por isso emagrece. Não, é que eu falei do choro como, né, o caminho do autoconhecimento, né? E aí você encontrando os caminhos, por exemplo, a perda de peso, né? Muito bem, 12h28, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos parar rapidinho, uma pausa para o intervalo, a gente volta já com a sequência dos nossos assuntos. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, dada a mensagem aqui do nosso apoiador, a gente está de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Nosso próximo assunto agora. Minha gente, olha, a hipnoterapia pode ser uma grande aliada da saúde, reconhecida e recomendada pela OMS como tratamento complementar a uma série de doenças e problemas de ordem física e emocional, como traumas, depressão, ansiedade e medo. Tamara, o que as pessoas precisam saber sobre a hipnose, sobre a hipnoterapia, que acho que é muito pouco falada, né? Muito pouco falada, é muito pouco conhecida hoje em dia, tá? Existe uma questão também, que a hipnoterapia aqui não é uma profissão legalizada, tá? E qualquer pessoa pode fazer esse curso, só para ser maior de idade e ter ensino médio completo. Então, fica uma questão... Não é uma profissão regulamentada, né? Não é. Ela é legalizada, não é regulamentada.
Ai, desculpa, não é regulamentada, me desculpe. Então, assim, fica uma questão para as pessoas, como é que eu vou me jogar, né, numa assim, me levar para uma pessoa, trazer meu íntimo do meu ser, e a pessoa, na verdade, fez um cursinho técnico de 10 dias, né? Então, agora, tem essa questão, tá? A hipnoterapia é uma técnica muito poderosa e ela é 100% replicável. Por isso que as pessoas que fazem o curso de 10 dias conseguem mesmo replicar essa técnica, tá? Eu, sinceramente, como eu sou uma profissional de saúde, tá? Tenho pós-graduação na Santa Casa, eu acho que ela não seria ideal dessa forma, assim, qualquer um faz porque mexe com as coisas mais interiores da pessoa e alguém tem que estar preparado para continuar carregando, sabe? Então, não é só voltar a pessoa para trás, fazer ele conhecer o trauma, ressignificar e pum, não é bem assim, tá? Mas está sendo feito dessa forma e por isso que também tem muita gente criticando. Mas a técnica em si, ela é muito poderosa, ela resgata traumas e ressignifica os traumas e a pessoa se sente muito melhor depois disso. Toda a questão é que a nossa mente subconsciente, ela trabalha com a imaginação, e a mente subconsciente não difere imaginação de realidade. Então, aquela ressignificação que a gente faz de traumas passados e monta uma outra história que hoje a pessoa com 40 anos consegue entender o que aconteceu e ressignificar de uma outra forma, ela se torna uma pessoa melhor consigo mesma, faz uma outra programação mental. Então, é alguma coisa muito, muito, muito positivo. Eu recomendo dentro de consultórios de psicólogos, de psiquiatras, de profissionais de saúde, porque, no final das contas, eu acredito que isso daí é um ramo da saúde mesmo. Quando uma pessoa se submete, um paciente, né, se submete à hipnose e encontra, por meio dessa técnica, um trauma, e este trauma, a razão de algum problema que ela esteja vivendo, qual é o passo seguinte? É o psicólogo? É o hipnoterapeuta que vai tratar? Como é que funciona? Então, dentro da hipnoterapia mesmo, tá? O hipnoterapeuta se considera 100% capaz de tratar aquilo lá na hora mesmo. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma técnica de fazer a pessoa fazer uma ressignificação disso tudo e se libertar, e o único jeito de se libertar é perdoar. É uma coisa do humano, quanto mais assim, a raiva que a gente carrega é o veneno que a gente toma querendo prejudicar o outro. Então, a partir dessa técnica, a pessoa já trabalha, já ressignifica e ela sai muito bem. Então, assim, quanto ao trauma, é trabalhado completamente na hipnoterapia. O que depois eu indico que precisa de uma psicoterapia? Eu atendo muita gente que já está em psicoterapia e está também em processo medicamentoso, psiquiátrico, que isso é uma técnica coadjuvante. Porque, assim, a gente trabalha na hipnoterapia os traumas passados e resolve, mas tem o aqui e agora. E o aqui e agora não é trabalhado na hipnoterapia, não tem como fazer isso durante algumas horas. Tamara, qualquer paciente pode ser hipnotizado? Porque eu Sim. sempre toco aqui na seguinte tecla, entre querer e poder. Aí chega lá no seu espaço, eu quero me submeter, mas peraí, você precisa ver se você pode. É para todo mundo? Então, deixa eu falar. É para todo mundo que tem 100% da cognição, tá? Não dá para fazer com pacientes demenciados ou com pacientes, assim, já com um nível de psicótico mesmo, tá? Tem que estar 100% da cognição mesmo. E que queira. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer explicar, desmistificar muito a hipnose, porque as pessoas imaginam que é aquela hipnose de palco, que a pessoa tem o controle da mente, e não é nada disso, tá? Então, assim, o que sim existem pessoas que são mais suscetíveis a um estado hipnótico e outras menos. Mas o nível de hipnose que a gente precisa no consultório para fazer hipnoterapia é o nível hipnoidal. Esse nível é muito leve, é um transe muito leve que qualquer pessoa chega, basta querer e acreditar na técnica. Então, é uma técnica muito, muito poderosa para traumas, especificamente para traumas, e para algumas pessoas que têm essa suscetibilidade hipnótica maior, ela também é incrível para tratar
doenças psicossomáticas, mas doenças psicossomáticas eu posso ser sincera que não dá certo com todo mundo, tá? A pessoa ela tem que ter já essa suscetibilidade hipnótica. Mas se dá certo com traumas emocionais, por que não dá certo com doenças psicossomáticas que têm, no fundo, problemas emocionais? Aí sim. Quando veio de um trauma, aí dá certo. Mas nem sempre as doenças emocionais vieram de um trauma. Às vezes elas vêm de coisas que estão no aqui e agora. Então, assim, tá bom, teve um fundinho lá do trauma, mas tem outras coisas que continuam acontecendo na tua vida que fazem que o teu corpo reaja dessa forma. E aí não vai se conseguir numa sessão de hipnoterapia. Então, assim, a sessão de hipnoterapia ela é muito poderosa. Agora, ela é para tudo? Não. Existem vídeos sobre hipnose, muita gente tem curiosidade, vai na internet, procura ver, então muita coisa relacionada com ilusionismo e tal. Essas coisas mal feitas, mal aplicadas, elas depõem contra a seriedade dessa técnica. Como é que vocês lidam com isso? Porque muitas vezes a hipnose é entendida de uma outra forma e vai para caminhos errados, né, no pensamento de muita gente, e acaba estragando todo um trabalho sério que é feito. Sim, com certeza. Olha, eu pessoalmente, assim, não tenho como lidar com isso, tá? Eu atendo quem vem até mim, quem vem até o meu consultório, eu explico, e é uma técnica extremamente poderosa, mas, de verdade, o fato de que não é uma profissão regulamentada, que qualquer pessoa que não estudou sobre a mente humana, não tem nível acadêmico, pode fazer. Eu mesma também ficaria descrente. E eu era descrente até fazer o curso, tá? Então, assim, eu fui fazer o curso por uma busca pessoal, tá? Depois que eu fiz pós-graduação na Santa Casa e eu atendi muitos casos de psicossomática. E aí eu falei, não, eu preciso de uma técnica mais rápida, e por isso que eu fui fazer. Mas ela traz uma descrença mesmo, pelo fato de ser uma coisa que está todo mundo fazendo. Nesse sentido, você acha que a hipnose deveria ser coisa para médicos lidarem? Ou não no nível técnico, mas no pessoas nível... da área da saúde, não necessariamente médicos, mas pode ser médico, psicólogo, fisioterapeuta, ortodontista, porque tem áreas diferentes de atuação da hipnose, mas eu acho sim que ela deveria ser restrita a profissionais da saúde, e tem países que são, tá? Aqui no Brasil não é o caso, a maioria dos países não é o caso, mas tem países que são. Doutor Felipe, como é que você observa essa técnica da hipnose para superação de traumas? Nós sabemos que vários pacientes têm problemas que são gerados por fundos emocionais e traumas passados, e muitas vezes nem se lembram, né? Eu acredito que essa ampliação do conhecimento, principalmente dos traumas passados, com essa concentração focada ou relaxamento, é algo de grande importância para o conhecimento daquela pessoa que está passando por uma patologia que pode ser desencadeada por um trauma, muitas vezes, emocional. A gente sabe que isso é uma cascata, né? Como foi muito bem dito. A gente vai lá no trauma passado, só que aquele trauma pode desencadear outros, e isso deve ser sanado de maneira gradual, né? A gente sabe que a hipnoterapia já foi regulamentada nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e no Brasil ela vem sendo conhecida, né? Inclusive, no ano de 2018, o próprio Ministério da Saúde colocou ele dentro da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Acredito que tudo que vem para somar, para ajudar as pessoas, é algo de grande importância. O que a gente precisa, como foi muito bem salientado, é uma melhor regulamentação daqueles que podem ou não podem, para que a técnica não caia em descrença. Uma vez que, se pessoas não habilitadas fizerem isso e não derem resultado, pode colocar a própria técnica em xeque, uma vez que não é uma verdade. Muito bem, 20 para 1 agora. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos do bem-estar, da saúde e do comportamento, pela Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Mais um assunto por aqui. O que habita inabitáveis lugares é a nova obra do poeta e produtor Matheus Borges, que está aqui com a gente.
Esse livro foi escrito durante a pandemia, traz uma série de reflexões sobre as relações humanas durante o isolamento social. Segundo o autor, é um livro sobre relações, sobre convivência ou sobre ausência das convivências, que passa por diversas temáticas como amor, política, perda, saudade e morte, que desde 2020 ganharam uma outra dimensão poética e simbólica. Mateus, O que habita inabitáveis lugares, o título da obra, é uma afirmação, mas eu vou te fazer aqui em forma de pergunta. O que habita inabitáveis lugares? Mateus? Problemas com a conexão do Mateus? Não. Está acompanhando a gente, Mateus? Vai lá. Conseguiu me ouvir? Sim. Vamos lá. Maravilha, Mauro. Ótima pergunta. Sim, te ouvi como uma pergunta, não é como uma pergunta. Eu até separei o livro para mostrar para vocês aqui a capa. Não sei se dá para ver bem. Ele começou a ser escrito, surgiu no início da pandemia, ali em abril, maio de 2016. De modo geral, todo mundo dizia assim, bom, Mateus, vamos fazer o seguinte. Tinha para me trazer como... Oi? Mateus, vamos fazer o seguinte. Você está com um problema na conexão, está travando a sua imagem, está travando o seu áudio. Vamos combinar uma coisa que acho que vai dar certo. Sai da conexão, entra de novo. Enquanto isso, eu vou mudar o tema aqui. Eu vou passar aqui para o assunto da Raquel, aí você volta e a gente conversa, tá bom? Mas pode fazer isso que vai dar certo. Vamos lá. Raquel, os cabelos compridos estão em alta, dão charme para as mulheres de todas as idades, e por isso o Mega Hair tem feito sucesso entre as famosas. A técnica, porém, é cercada de mitos que causam preocupações, né? Para falar desses mitos, dói, não dói, dói no bolso, dura, não dura, como é que é isso? Olha, Mauro, sobre o assunto do Mega Hair, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Tem a ver com a psicologia, tem a ver com o Covid. O porquê? Eu estou com muitas clientes que teve Covid e teve queda, muita queda de cabelo, que foi um dos fatores por ter o Covid, né? E ela foi colocar o Mega Hair, ficou com o cabelo muito ralo e foi colocar o Mega Hair. Também tem a questão da psicologia. As pessoas que têm o cabelo pouco, fino, ralo, ou que teve um problema de saúde, câncer, alguma coisa, elas colocam o Mega Hair para devolver a autoestima delas. Então, assim, é algo de muito valor, dá o empoderamento das mulheres, né? Então, tem tudo relacionado com o que a gente está falando agora. Mitos, assim, de doer, o cabelo não dói nada. É uma colocação super rápida, é rápido, é prático. O valor não é muito barato, mas acredito que, assim, para a sua autoestima não há preço que pague, né? Você se olhar no espelho e se ver mais bonita, mais elegante, entendeu? Eu mesmo uso porque eu tenho um cabelo muito ralo e pouco, então eu uso para dar um preenchimento de pontas, então é algo que não mostra, então assim, é super viável para muitas mulheres, não é só por uso assim de que as famosas estão usando, e sim para devolver a sua autoestima. Aquele aspecto do querer e poder, Raquel, porque geralmente essas coisas relacionadas com a beleza começam com os famosos, né? E aí começa a chamar atenção, eu quero fazer igual, tal. Aí o querer e o poder, né? Eu quero é uma coisa, eu preciso ver se eu posso. Como é que é feita essa análise na hora? A análise é feita, muita gente, eu tenho muitos orçamentos, né? A análise é feita se ela pode colocar, se o cabelo dela está propício, tem vários métodos para colocar. A gente relaciona qual o método que vai se adaptar a ela, o como ela vive, se ela faz muita academia, se ela não faz, se ela prende, se ela não prende. Isso tudo é relacionado ao bate-papo que tivemos com a cliente no salão, né? Então, é tudo relacionado à autoestima, poder, e é isso.
A durabilidade do Mega Hair, isso vai variar justamente conforme o estilo de vida da mulher? A durabilidade é assim, conforme a cliente vai fazendo as manutenções, precisa ver se vai ter muita queda, como ela vai cuidar do seu cabelo em casa, né? Agora, o cabelo em si, se for no método de fita adesiva, que é o método que eu mais faço lá no salão, ela tem esse cabelo aí por anos, né? Agora, se for em outro método, como tem de microcápsula, de queratina, de nó italiano, este cabelo ele vai diminuindo conforme as manutenções que ela vai tendo devido a fazer o cabelo. Agora, no método de fita, ela tem sempre esse cabelo, sempre o mesmo comprimento, porque a gente só irá limpar a base da fita e colocar uma nova. Mas, assim, é mudança total. Eu vejo pessoas que agradecem, abraçam a gente, assim, por falar, gente, você mudou a minha vida. Tipo assim, olhar no espelho e falar o quanto ela está bonita, se olhar. Isso não tem preço que pague, né? Tamara, o simbolismo disso, de olhar no espelho e ver um resultado que de fato elevou a autoestima. Isso. É maravilhoso. Tamara. Eu acho assim que realmente não tem como a gente trabalhar a autoestima quando a pessoa está se sentindo assim, se bem, olhando no espelho, se bem pequenininha, né? Quer dizer, a gente faz uma mudança de dentro para fora, mas o que a gente pode, a gente deve fazer também de fora para dentro. Tudo influi e ajuda muito a pessoa. Então, eu já trabalhei bastante com pessoas que tiveram câncer, que estavam sem cabelo, e poder, tudo bem que a gente mexe com o que tem, né? Então, a gente brincava com os lenços, e tá todo mundo maravilhoso de lenço, mas se tivesse a possibilidade de dar uma peruca, dar o mega hair, não sei se dá para fazer quando a pessoa está em tratamento, imagino que não, mas quem tinha essa possibilidade de pôr uma peruca se sentia muito melhor, porque não dá para falar que tudo vem de dentro, tem a coisa que vem de fora que influi no dentro e vai vice-versa. Dou maior apoio. Matheus Borges está de volta na conexão, você está acompanhando bem? Tudo bem? Podemos seguir a conversa? Maravilha. Maravilha, vamos lá. Então, eu vou te refazer a pergunta aqui, o título da sua obra, O que habita inabitáveis lugares, na afirmativa. Eu vou transformar isso em pergunta. O que habita inabitáveis lugares? Boa pergunta. Bom, não sei se eu sei responder ela assim, então de pronto, mas vou contar para vocês que o livro começou a ser escrito no início da pandemia, ali por abril ou maio de 2020. E foi sendo escrito ao longo de praticamente 1 ano e meio. Ele acabou de ser lançado, foi lançado sábado passado, agora, no dia 13, a gente lançou. E ele traz uma abordagem poética, uma tentativa simbólica de discutir algumas dessas questões que a gente, de certa maneira, está falando hoje, né? Sobre o empoderamento do corpo, sobre questões emocionais, como é que a gente veio lidando com a perda de pessoas, de entes queridos, de amigos, de familiares. Enfim, acho que, de certa maneira, todo mundo vivenciou, em certo grau, essa redescoberta da vida a partir da pandemia, né? Claro que, como a gente falou no início, os números são assustadores. Muitas famílias perderam seus parentes, seus pais, seus filhos, irmãos. E como é que a poesia também pode se provocar a discutir questões tão humanas, tão difíceis para a nossa sociedade, para a mente, para o corpo, buscando criar alguns respiros poéticos, né? Que não sejam esconder o assunto, não sejam não tratar do assunto, mas que seja tratar o assunto, em certa medida, com alguma diluição, né? Alguns assuntos são muito duros, são muito pesados e difíceis de lidar. Acredito que a Tamara, por exemplo, deve passar por isso com pacientes, o doutor Felipe também, e a poesia não é diferente, a poesia também encontra interlocutores, também encontra leitores, leitoras, gente que lê, se emociona, que chora, que lembra de alguém. Então, a tentativa de responder o que habita inabitáveis lugares, acho que talvez seja o que a gente leva dentro, né? O que a gente guarda no peito, na mente, na memória, nas recordações de alguém. E também como a gente se posiciona em relação ao mundo que a gente está vivendo, seja na política, seja na economia, seja na saúde,
o tempo todo a poesia também cumpre, de certa maneira, esse papel de provocar, de descaber, né, como dizem os poetas, para que a gente aí sim tenha que olhar com mais atenção, com uma lupa de aumento para determinados assuntos, determinadas temáticas, e isso possa reverberar. Então, O que Habita Inabitáveis Lugares, que é esse livro que eu mostrei para vocês, ele foi lançado no dia 13, ele segue à venda, depois quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto pode procurar nas redes sociais, e a base dele foram anotações poéticas. Eu estava em isolamento social, acho que como todos nós, no início da pandemia, né, vivendo a quarentena, restrito mesmo de qualquer convivência e tal, e aí eu comecei a escrever isso em papéis, em post-its e tal, e colava assim nas paredes da casa, e quando eu vi, tinha um livro inteiro se manifestando nas paredes, e aí eu decidi que queria publicar esse material e queria compartilhar isso com outras pessoas, para que a gente pudesse trocar essas experiências, né? Acho que parte de elaborar, de processar essas experiências da pandemia tem a ver com poder falar sobre elas, tem a ver com poder conversar sobre elas. Então, o livro, acho que é uma conversa poética sobre o momento da pandemia e tudo que a gente foi vivendo aí nesse colapso, né, de ideias, de coisas, de finanças e tudo mais, né? Matheus, a inspiração do poeta vem do romantismo, vem do amor, vem da saudade, vem das coisas que tocam o coração, de uma maneira geral. Como é que foi esse laboratório de criação? Você está acompanhando, Matheus? Está acompanhando? Problemas na sua conexão de novo. A minha pergunta não sei se está conseguindo me acompanhar, como é que foi esse laboratório, esse processo de criação dentro do momento da pandemia, onde talvez o que mais a gente observou aí foi a dor da perda, a dor da morte, a dor da partida das pessoas queridas. É um momento completamente diferente para a criação do poeta, né? Problemas com a sua conexão. Acho que todo momento de crise, Mauro, traz uma perspectiva... Oi, eu estou te ouvindo bem, você me ouve? Pode seguir, Matheus. Bem brevemente, para a gente partir para o próximo tema. Certo. Acho que todo momento de crise traz para o poeta, para o pesquisador, enfim, para todo profissional, uma certa possibilidade de olhar mais uma vez para aquela coisa, né? Então, acho que a poesia também vem na tentativa de responder alguns desses questionamentos da relação humana, da ausência, da perda, do amor, e nem sempre isso acontece do ponto de vista contemplativo, né? Quer dizer, nem sempre o poeta é alguém que está sentado num banco observando a vida acontecer. Ele também está sendo atravessado pela vida, né? Ele também está sendo acontecido pela vida. Então, eu procuro sempre escrever a partir dessa perspectiva, como um corpo no mundo, vivenciando experiências coletivas, e não exatamente como alguém que contempla algo que acontece. Claro que isso também se dá, é um método de escrita, né? Poder observar, poder tecnicamente avaliar aquilo e lapidar um verso e tal. Mas acho que a síntese, o sumo disso, talvez seja compartilhar vivências. Pessoal, perguntas da nossa audiência por aqui. Doutor Felipe, eu começo com você. A gente tinha mais um assunto aqui na nossa pauta, que é a questão do câncer de uretra. É um tipo de tumor raro, que costuma atingir mais as mulheres do que os homens. A gente tem que sempre chamar atenção para o diagnóstico precoce, fundamental para o tratamento. Mas veio aqui uma pergunta nesse sentido, da Ana Maria Giraldes pelo Instagram. E ela pergunta quais os fatores que causam o câncer de uretra, de bexiga, e se há algum tipo de câncer em que a radioterapia é contraindicada. Bem brevemente, para a gente conseguir cumprir todas as questões aqui. Claro. O câncer de uretra, a gente sabe que o principal fator de risco é essa relação com uma inflamação crônica na região da uretra e as DSTs. Então, a gente está falando principalmente do papiloma vírus humano, o HPV. Então, é uma lesão que acontece nesse canal onde sai a urina, tá? É um câncer raro e afeta mais pessoas acima dos 50 anos. Então, a gente está falando de uma faixa etária de 50 a 60 anos.
Então, as pessoas que têm dificuldade para urinar, têm sangramento na urina, dor para urinar, então tem que ficar atento que pode ser uma lesão. E o principal é a obstrução. Então, como é uma proliferação de células numa região muito estreita, pode ter aquela dificuldade e a dor para ir ao banheiro. Então, lembrando que esses são os principais fatores que estão associados e os sinais da doença, que é conhecido como câncer de uretra. Embora raro, afeta mais as mulheres e está presente na nossa sociedade. A radioterapia muitas vezes tem contraindicações, principalmente para doenças que a gente fala, lúpus proliferativo. Então, se a pessoa tem um lúpus ativo, a gente não faz a radioterapia no local. Muitas vezes, câncer de intestino, a gente não faz pela mobilidade local. Mas a radioterapia ela é localizada, diferente da quimioterapia, que é sistêmica. Então, tudo que tem movimentação dentro do corpo, nós muitas vezes não fazemos a radioterapia. Coração e intestino. Então, a terapia é utilizada para vários órgãos, próstata, bexiga, a gente faz, geralmente localizada para doenças que muitas vezes estão proliferando no local, e a radioterapia pode ser feita com quimioterapia, associado ou não à cirurgia. Cada tipo de paciente e doença tem uma conduta a ser tomada. Pergunta aqui no seu Jaime, do Jardim Bom Filhole. Raquel, bem brevemente, o seu Jaime aqui todos os dias participa com a gente fazendo aqui os questionamentos. A melhor maneira de se prevenir a calvície? É a pergunta dele. Olha, a calvície, ela é tendência, né? Ela já é uma coisa que é hereditário, já vem de família, e às vezes, a predisposição da pessoa em si, do homem. Mas é evitar usar boné, né? Evitar capacete, muitos usos de capacete. Então, acredito que seja mais esses tipos de cuidados. Amara, Valéria Trindade, no nosso canal no YouTube, pergunta se há riscos na hipnoterapia. Por exemplo, despertar traumas muito fortes ou do transe durar muito tempo, pergunta aqui a Valéria. Não, gente, não tem risco nenhum, tá? Isso é um mito. O trauma que a gente desperta, a gente vai trabalhar na mesma hora. E a pessoa, às vezes, ela tem medo de descobrir algum trauma e não conseguir lidar, mas ela não percebe que esse trauma já está fazendo parte dela. Porque a mente subconsciente, ela gravou tudo isso e ela funciona como se fosse o presente. Então, a pessoa não sabe porque ela está sofrendo, mas ela já está sofrendo. Descobrir esse trauma vai fazer com que ela pare de sofrer com ele a partir da ressignificação que a gente faz. Quanto ao transe hipnótico, não tem esse risco, tá? Não existe, a pessoa fica 100% consciente, vamos dizer assim, a hipnose de palco, ela deixa a pessoa... A gente pensa que é uma coisa, mas não é, tá? A pessoa não tem o hipnotista não tem nenhum controle sobre a pessoa, a pessoa sabe o tempo todo o que está acontecendo, não tem risco, não tem risco nenhum mesmo, viu? A pergunta do André Cury, Matheus, muito rapidinho, pouquíssimos segundos que a gente está no fim aqui, ele está no Facebook, pergunta se há um ingrediente medicinal na poesia. Com certeza. A gente falou de saúde mental, de saúde integral, de saúde somática, e acho que a poesia, a literatura, as artes, de modo geral, colaboram demais para desopilar o espírito, para reverberar ideias, para compartilhar conteúdos, e isso com certeza é revigorante, não só para a alma, mas para o intelecto, para o corpo, para a sociabilização. Então, leiam poesia. Legal, minha gente. Faltando 1 minuto para 1 agora, a gente vai se despedir. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento, então, em nome de toda a equipe do programa. Estiveram com a gente hoje o radio-oncologista Dr. Felipe Teles, a empresária e cabeleireira Raquel Souza, a psicóloga e hipnoterapeuta Tamara Paves e o poeta e produtor cultural Matheus Borges. Na mesa de som com a gente hoje, o Neildo Neres, o Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, claro, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Já está chegando aqui, Dermeval Pereira, programa Sociedade em Foco, na sequência aqui da Trianon, o André Lúcio Nicole, a partir das 2 com o programa André e Você, e antes disso, a repórter Débora Mendonça chega com as informações do trânsito ao vivo.
aqui na capital paulista. 1h em ponto. Tchau, até amanhã.